6h30. E hoje, 8/11/2017, e quarta. Naquele dia ele me convidou para, de fato, viver conforme a democracia estava me dizendo. O dia mal amanhecia, mas ele era a luz do dia. Eu questionava. Estava uma escuridão danada. Não havia nada. Eu praticamente não enxergava, a não ser ele. Eu olhava e ele me pedia para ser simplesmente democrática. Seja democrática, seja democrática. Mas eu tentava. Eu até desejei jurar. Eu juro que eu estou tentando, mas eu não estou enxergando. Mas ele estava diante de mim e eu via. E ele sorria. E eu até pensava, será que de fato ser democrático é não enxergar nada? Mas nada, ele dizia, seja a democracia. Mas eu nada enxergava. E ele caminhava e eu seguia, e ele era luz. Paramos num lugar meio que esquisito, era muito esquisito. Eu olhei, era registro. Era tanto registro que eu disse, santo Deus, o que é isso? Ele me disse, numa democracia, o que seria? Eu quis, de fato, perguntar que tipo de democracia, sim, porque já sabe como é que é. Tem que argumentar, mas não deu tempo, não. Logo vi o primeiro-ministro chegar. Eu logo entendi, santo Deus. Isso é que é. Fedeu-se, um cheiro insuportável saiu do lugar. Quando de fato o primeiro-ministro chegou, o gambá peidou. Eu disse, meu Deus, que andor miserável é esse? Mas ele me disse para eu me comportar democraticamente falando, eu teria que de fato que me calar. Estava de fato diante do altar. Aí, registro. Ele dizia, registro. E o gambá, outro peido. Um peido miserável. Mas o primeiro-ministro não parecia que estava incomodado com o cheiro, não. Parecia até adaptado. Eu disse, não é possível. Mas aí foi que, de fato, a explicação. O primeiro-ministro estava, de fato, sendo esmagado. Já tinha perdido as narinas. Ele logo me disse como é que ele vai sentir cheiro de gambá. Perdeu as narinas, está cansado de avisar que a desgraça irá chegar. Mas nada. Ninguém queria escutar. E olhe, daqui a pouco chegou, de fato. O quê? Chegou um rei, quer dizer, era uma espécie de... O problema é que nunca foi entronado, parecia meio que desavisado, alienado. Sei lá, não cumpria horário. Eu disse, que tipo de rei é esse que não cumpre horário? Num lugar onde, de fato, o horário marcado é legado. Ele disse, se o rei nunca foi entronado, qual é o interesse dele de cumprir horário? Me diga. Eu disse, não, democraticamente falando, você tem razão. Pra quê? Ele andar com o relógio na mão, se ele sabe que manhã não tem coração. Não, eu logo disse, santo, eu estou de fato blasfemando contra mais nada. Ele então me disse, coração de leão. Eu disse, o quê? Ele disse, sim, a gente não pode dizer que a pessoa não tem coração. Tem coração de leão, como um montão. Eu disse, meu Deus do céu, você tem razão. Mas o rei, que nunca de fato sentou no trono, atrasado, desavisado, assim, para derrota,
encontrou o primeiro-ministro, que estava cheio de registro, e logo falou: você de fato já conversou, acertou, mas o primeiro-ministro logo deu um aviso: eu não vou compactuar com nada disso. Não vou compactuar com nada disso. Eu tenho os registros. Mas o rei, que não acendia e que nem brilho tinha, logo disse: está decidido, é o aviso, é o recado. Como é que eu vou de fato falar que você está abandonando o barco? Mas naquele momento, o primeiro-ministro, que tinha tanto registro, queimou ruim. O quê? Deixou de fato o rei apagado ou completamente humilhado. E ele tinha razão. Afinal de contas, tudo que ele fazia, de fato, era dizer para o coração de leão não meter mão. Mas coração de leão metia mão, o rei apagado, sem cumprir horário, e aí pronto, comeu calado. Aí eu disse: santo, vamos sair daqui. Mas naquele momento, quando eu pensei em sair, o quê? O sino da igreja caiu bem em cima de mim, em cima mesmo. Eu fiquei ali, dentro do sino, e ele me disse: pense no prejuízo da gente querer medir força com o sino. Eu sei respirar, com falta de ar. A coisa ali a desenrolar. E logo vi o quê? O almoxarifado me convidar. Eu disse: meu Deus, não é possível que eu vou entrar de fato na sala do almoxarifado. De repente eu estava lá. O sino vasculhou tudo. Tudo. Eu disse: meu Deus, além do rei de fato não cumprir horário, ser um desavisado, a casa do almoxarifado foi de fato. Ele então me disse: sabe como é que é democracia? O sino também faz parte da democracia hipotética. Aí você sabe, foi buscar aquilo que lhe pertencia. O que mais tem aí? Eu disse: é o quê? Ele disse: coisas, quer dizer, o que tem aí é tudo aquilo que o sino tinha e que foi comido pelo coração de leão da rainha. Eu disse: o quê? É isto, tudo que possuía e que ela de fato vendia. Eu disse: o quê? Você está me dizendo que coração de leão vendeu o que não lhe pertencia? Vendeu. Se achou no direito de vender. Quando de fato o sapato começou a doer e que ela de fato não tinha como viver, esbanjar, comer, vendeu. Santo, mas como é que ela pôde? É podendo? Podendo. Sabe como é que é? Ela pôde. Ela se sentiu no direito de pegar o sino e de fato esmagar. Eu ali na casa do almoxarifado, eu disse: santo Deus, não é melhor a gente sair daqui? Quando eu pensei em sair, o quê? Eu vi o sino me arrastando dali. Eu disse: santo, tenha piedade de mim, aonde esse sino está a me levar? Quando eu de fato vi, eu estava de fato sentada na casa democrática. Eu disse:
o que é que eu estou fazendo na casa democrática? O que é que o sino está a fazer aqui? Foi logo que eu vi. O sino tinha poder ali, mas quando eu vi, o badalo do sino caía. Eu disse, mas se o sino tinha poder aqui, o badalo foi arrancado. O sino já não valia mais nada na casa dos deputados. Eu disse, santo Deus, mas quem tirou o badalo do sino? Aí logo que eu vi. O quê? Foi esse Coração de Leão. Coração de Leão meteu a mão. E aí é promoção, doação. E aí um motim se formou. E aí o badalo do sino arrancou. E o sino ficou sem ser senhor. O sino se revoltou. O sino se revoltou. Eu disse, não é possível, não é possível que de fato Coração de Leão, de fato arrancou até o badalo do sino, ao ponto de ter um motim, é que aqueles que o sino esteve a favorecer, logo veio de fato perecer, sabe como é que é? É feder, é mudar, não fazer nada para ajudar. Aí eu disse, não, agora o sino vai me deixar aqui que nada. Naquele momento, o sino esmagado, sem badalo, sem propriedade. Estava tão revoltado, que logo eu disse, meu Deus, não é possível. Aí abri um buraco. O quê? O sino me levou para um buraco. Eu disse, não é possível, aqui vai ter de fato uma solução para mim. Quando eu cheguei, logo vi. Aquele que seria até rei. Mas o sino logo disse, desacreditado, não cumpre horário, é um desavisado, alienado, e aí, cai de cavalo. O sino estava com uma revolta tão grande, que logo disse para de fato fazer de tudo para esmagar. Aí eu ali tentando compreender o que estava de fato a se passar. Aí eu vi de fato o que? Tapete árabe a desembarcar. Cada tapete porreta, cada um com uma lâmpada maravilhosa, tão recheada. O único pobretão era o sino. Não, o sino se sentiu completamente fora. Só tinha tapete rico. O sino que o tapete já estava rasgado, desusado, empoeirado, maltratado, ainda sem badalo. Logo pensou, eu tenho que de fato carregar esse andor. Mas tapete, de tudo quanto é tipo, logo disse, basta você de fato nos dar as coordenadas e arrumar meios de nos auxiliar com o horário. O relógio precisa de fato ser compensado, entendeu? A gente não gosta muito de fuso horário. O sino pensou, o relógio aqui, o relógio é democrático, não atrasa. Como é que eu vou fazer de fato para colocar o relógio mais democrático na visão do outro lado? Aí o sino disse que iria analisar. Foi então que de fato o sino pensou que ele tinha um senhor. E logo avisou. Nós temos que de fato pensar em como ajudar. Porque é necessário que a gente entenda de cronometria. Ninguém entendia o que o sino
sem badalo dizia, até que o sino resolveu de fato esclarecer, colocou tudo na mesa, tudo que esteve a acontecer. Um escândalo, todo mundo apavorado, sem saber de fato como barrar. Coração de Leão esfomeado, logo chegou o recado. Sabendo de fato da reunião reunida, mandou avisar que de fato não iria acordar, entrar em comunhão e que nada ia pagar, muito menos devolver o que esteve a vender. Que muito já havia favorecido, agora estava na hora de reconhecer. E eles ainda eram os devedores de Coração de Leão. Quando o sino sem badalo escutou que era devedor, logo se revoltou ainda mais. A coisa marcou. Aí ficou acordado na reunião. Parecia até que era para eleger fumaça. Era uma reunião reunida, uma revolta reunida. Aí ficou acordado que outros iriam ajudar e patrocinar, se necessário fosse, até grama iria de fato enviar para dar a certeza de que chegariam junto. Aí o pensamento foi profundo. Naquele dia um pensamento profundo e tanto. Aí o entendimento de que necessário se fazia um banco noite e dia. Teria que ter, de fato, para promover a real democracia reunida. Aí, a ideia é brilhante. Não poderia ser assim, qualquer coisa. Teria que ser logo a ideia. O quê? O relógio, cronometria. Então teríamos que entender de astrologia. Logo alguém disse. É bom que não seja assim uma coisa muito grande. Sim, a gente não vai querer ser Júpiter. Mas aí logo disseram, se não dá para ser Júpiter, dá para ser Plutão. Que ideia boa. Ninguém jamais vai imaginar que nós temos um banco fundado para financiar quem o tempo todo esteve a nos massacrar a ponto de nos roubar. Além do mais, é democracia. Nada melhor do que a teologia teocrática para, de fato, entender de cronometria e entender que Plutão estaria de fato longe. Ninguém imaginaria. Quem pensaria que de fato um banco foi fundado dentro do país teocrático para de fato ser utilizado para o dinheiro correr? O problema ainda era a fumaça. Não, a fumaça logo pensou, temos que ter de fato um protetor. Um protetor, aquele que de fato é um bom senhor. Logo, um entendimento de tapete enriquecido, lâmpada maravilhosa em tudo quanto é lugar. Achou bom de fato pegar. Sabe como é que é? Alguém que entende da coisa logo disse, olha, esse negócio de a gente de fato misturar as coisas não pode ser não. Sabe como é cristão? Gosta de doação. Cristão gosta de doação, é um tal de doação, é tanta doação. Mas alguém logo disse, árabe também não dá não. Árabe também não tem dá não. Olha, árabe gosta de... Não, árabe gosta de fato de viver... árabe
isso é difícil da gente entender. Não, mas alguém disse, difícil não, difícil não. Árabe gosta de fato de comer. Não, árabe gosta, árabe gosta. Mas aí alguém teve uma ideia porretíssima. Logo disse, você não pode ser cristão, porque de fato vive de doação, nem árabe que gosta de comer. Nós temos que encontrar um alemão. O quê? Mas alemão pode ser cristão ou árabe? Nada. Tinha que ser alemão e pagão. Pagão, não ter jurisdição. Aí um alemão porretão. Logo ele disse, tem que entender de carrão. O quê? Tem que entender de carrão, tem que ser alemão, pagão, sem jurisdição, entender de carrão, para nos dar de fato dá para ser de fato um caminhão recheadão, desse bonitão. Aí alguém disse, desde que seja em benefício de todos os irmãos. Estão bem? Aí o acordo. Será assim? O banco será em Plutão, mas será administrado por esse alemão que é bom em caminhão e sabe ser pagão, sem jurisdição. Acordo firmado, banco inaugurado, dinheiro para todo lado. Logo, papai. O quê? Fumaça? Fumaça ficou entusiasmado. E sendo sem badalo, logo disse. Serei de fato vingado. E aí, recado. Mas não dava jeito, não. Recado. Era tanto recado e nada. Aí, mais de que recadação. Nada. Logo disse. Coração de leão não tem jeito, não. Continua comendo, sem querer de fato dividir o pão. E é só panelão. Aí, quando sentaram para uma reunião, descobriram que mais do que comer, fazia ainda os outros perecerem. Ficavam a dever, sem ter nem como poder esclarecer. Aí naquele momento, Júpiter, o grandão, Deus de Hera, logo falou, o buraco, o tamanho do andor, que por lá deixou. Meteu mão em tudo. Arrancou, sem nada plantar, sem piedade com o lugar. Até deuses estiveram a duvidar. Mas diante da situação, Júpiter, da Hera, de Hera, resolveu ficar calado, aceitar ser ajudado, porque senão ele sabia que era condenado. Assim, quando Júpiter, que de fato viveu a sua melhor era em Hera, mostrando o buraco, outros vieram e disseram, é complicado. Nós sabemos que tem deixado buraco, mas agora quando chega um tapete, o quê? Vou baixo, rasante, poeira deixando para tudo quanto é lugar. Pousou, alguém saiu e disse, pra mim acabou, terminou. A solução, quando disse que a solução chegou, todo mundo se conformou, calou. Alguém disse, já encontrei a solução, sem discussão, todo mundo calado. Aí, Ciro sem badalo, que estava de fato tão humilhado, retendo que de fato vivia uma situação de calamidade. Logo disse, se der resultado, se sinta de fato abraçado. O problema
Foi o resultado. Ok? Sim, Tapetão logo disse. Está tudo acertado. Já está tudo acertado. O meu tapete será lavado, pendurado e não será questionado. Porque eu não aceito ser roubado. Quando eu de fato vi o que Faraó diante de mim, eu disse, meu Deus, o que Faraó está fazendo diante de mim? Faraó em pessoa. Eu disse, Santo, o Faraó, não é melhor de fato você perdoar, deixar essa história de lavar esse seu tapete? Isso aí pode complicar, mas Faraó estava tão revoltado pelo tamanho do buraco deixado, tão revoltado, que logo me disse, você está fazendo o que aqui? Eu falei assim, não, é porque o mestre disse para eu aprender de democracia. Faraó então disse que ele lhe alumia noite e dia, porque isso é democracia. Quando eu vi, não roubarás. Eu disse, uai, Faraó, mas se tem não roubarás, tem não matarás. Foi então que ele disse, porque é latrocínio. Eu falei, é roubo seguido de morte. Ele disse, pois então, se toma tudo, como é que a gente pode ter sustentação? Você sabe quantos caixões eu estive a enterrar, porque eu não tive como de fato sustentar quem estava de fato a me auxiliar? Você sabe o que é homens de bem se suicidarem porque não tem de fato como assumirem as suas responsabilidades porque foram roubados e aniquilados? Eu diante de Faraó, passada, fiquei calada. Nesse momento apareceu a espada. Eu disse, quem trouxe a espada? A espada. Faraó disse, esta não está valendo nada. Não está valendo nada. Onde passa, espalha desgraça. Eu disse, Santo Faraó, mas eu não tenho nada a ver com isso não. Então ele disse, siga a sua vida que eu sigo na minha. Com toda certeza nós vamos escrever o real sentido de democracia. Porque todo mundo vai saber quem é de fato a rainha, que deveria ter coração de galinha. Eu disse, ô Faraó, por que a rainha tem que ter coração de galinha? Acolher os seus filhinhos noite e dia. O que ela esteve foi vender. Vendeu. E se vendeu, você sabe. Eu disse, santo, se vendeu, a ordem vem de Deus. Não, você tem razão, Faraó. Foi quando de fato eu vi alguém chegar. Eu disse, santo, quem convidou esse? Ele disse, é o representante supremo de quem vai julgar. E com toda certeza vai condenar quem vem roubar e, em consequência, matar. Porque eu tenho certeza que assim será. Naquele momento, eu compreendi o poder de Alá. Compreendi. Eu compreendi o poder de Alá e saí dali. Encontrei o quê? A luz. A luz que me guiava. E disse, o que você achou? Eu não acho nada, não. Eu não acho absolutamente nada. O que eu sei é que tem uma casa que está de fato revoltada e tanta casa que foi de fato humilhada, roubada, esmagada. E agora eles vão servir um copo de água, porque você sabe, uma fome dessa, a solução diz que foi servir água morna. E cada um que de fato segura a sua corda. Mas como você sabe,
Povo desavisado, relógio por certo será atrasado. E aí, cronometria. Naquele momento ele me dizia, isso é democracia. E se é assim, vamos ao nosso recadinho aqui. Com certeza vamos nos falar agora. De fato, eu vou correr para tomar chá amargo. Eu tenho certeza que não será adoçado. Meu chazinho amargo, temperatura ambiente, e aí está de boa comigo. Depois nós vamos nos falar com toda certeza, Maria de Cássia, você sabe onde chegar. É isso, beijo família, beijo, 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 bom dia.